partir do versículo 11. Os irmãos que estão nos visitando hoje, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que estão nos ouvindo pelo YouTube, nos vendo pelo YouTube, né, nos ouvindo pelo Spotify. Nos siga lá no Spotify, se inscreva lá no YouTube para você receber as nossas pregações, ministrações. E você vai estar recebendo automaticamente. Nós também temos um programa na rádio aqui em Araújos e temos na cidade de Perdigão. Em Perdigão nós temos o Gota da Graças, né? Mas nós queremos estender os nossos cultos para lá. Amém? Hebreus capítulo 5, versículo 11. Vamos ler. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Talvez alguma versão vai falar tardio. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus nos ilumine. Eu repreendo toda dor. Em nome de tudo aquilo que vem para atrapalhar, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar e nós vamos prestar atenção. Tá bom? Muita atenção agora. Irmãos, esta é a terceira pregação da série de sermões Lobos e Seitas. E vai ser a última. Vai ser a última. Na primeira pregação, nós falamos sobre servos de Satanás. Só para nós fazermos uma lembrança aqui. Sobre servos de Satanás. Quem são os servos de Satanás? Nós pegamos Atos capítulo 5 e estudamos o caso de Ananias e Safira. Um casal que quis imitar a oferta de Barnabé. Barnabé vendeu um campo, pegou todo o dinheiro daquele imóvel rural lá, daquele campo, e ofertou na igreja. E ninguém pediu a Ananias e Safira para fazer isso. Ninguém. Ananias e Safira pega parte do dinheiro, dá na igreja, mente que estava dando tudo. Pedro vem, confronta eles, confronta o homem primeiro, pergunta por que você permitiu Satanás entrar no seu coração. Então nós vemos que foi um ataque interno de Satanás à igreja. E Ananias morre. E passado pouco tempo depois, Pedro se encontra com a sua esposa e pergunta para ela. E era o momento da graça, era o momento dela falar assim, me perdoe, eu menti, mas ela tem um conluio, ela tem um acordo com o seu marido, e eu vou te falar uma coisa, mulheres, o homem ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, é uma ordem, esse é o modelo, não pode ser menos do que isso não, esse é o modelo. A mulher, ela deve ser submissa a esse homem, ela deve ser submissa ao marido. Só para a gente esclarecer uma coisa aqui, porque isso é muito mal ensinado. No cristianismo, dentro da religião, tomando o cristianismo como religião, a mulher, ela é submissa ao homem? Sim ou não? Eu já ensinei isso para vocês. Sim ou não? Hein? Não! Mulher não é submissa ao homem. É por isso que nós temos juízas, policiais, é por isso que nós temos autoridades, né? Há poucos dias atrás eu fiz uma audiência com uma juíza federal, ela é uma autoridade, ali naquele momento ali ela é uma autoridade sobre mim.
O que existe é uma submissão da esposa para o marido. Só que essa submissão, ela não é uma submissão de pecado. Quando Safira foi confrontada por Pedro, ela deveria ter falado: não, meu marido, ele tinha falado mesmo, e eu até então eu estava de acordo com ele, mas eu me arrependo, eu estou me arrependido aqui, e me perdoa, e eu me arrependo diante do Senhor. Deus iria manifestar graça na vida dela. Você não é submissa ao pecado. Você não é submissa. Mesmo sendo o seu marido sendo um cristão, se der uma loucura nele lá e querer te empurrar para o pecado, você não é submissa ao pecado. Amém? Você não é. Mas Satanás entrou no coração dos dois. Entrou no coração do homem, entrou no coração da mulher. Daquele casal. E para eles fazerem um teatro. Mas o Espírito Santo de Deus mostrou tudo. E os dois morreram. O que mostra que o pecado, ele traz morte. Ele traz morte. Ele gera morte. Amém? Ele gera morte. Na segunda pregação, nós falamos sobre como lobos atacam. E aí nós pegamos o capítulo 7 de Atos, que foi a história daquele diácono Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, que fazia sinais, que fazia prodígios. Um homem cheio de Bíblia. Um homem que eles inventaram a mentira para poder sujar a imagem dele, porque eles tentaram debater com ele e não conseguiram. Eles viram que não iriam conseguir ganhar daquela boca santa, daquele homem cheio de Bíblia, daquele homem cheio do Espírito Santo. Eles viram que não conseguiriam, e aí eles começaram a inventar mentiras sobre ele, para poder sujar a imagem dele. Que ele estava falando que ia derrubar o templo de Moisés, ia acabar com o templo do Senhor, o templo de Salomão, e os costumes ensinados por Moisés. Ele é levado diante do tribunal, em uma audiência, e eles perguntam para ele: como que é isso, Estevão? E ele faz um resumo em 54 versículos de todo o Antigo Testamento. Para chegar no final ele falar assim: vocês são muito teimosos, povo de coração, de ouvido incircunciso, sem aliança com Deus. Os pais de vocês resistiram ao Espírito Santo durante, ele está falando do Antigo Testamento, durante todo, resistindo ao Espírito Santo, perseguindo os profetas, e vocês são igualzinho. E eles começam a reganhar os dentes para ele. A Bíblia fala de jeito, e eles reganham os dentes para ele, pega ele, leva para fora da cidade. As pessoas tiram as vestes, porque para você jogar pedra, para você jogar uma pedra bem jogada, você não pode estar com a camisa apertada ou com uma blusa. Você precisa de esticar o braço. Eles pegam as vestes, colocam aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, e eles matam ele a pedrada. A primeira pregação que aquele diácono faz, ele faz no seu funeral. Ele prega no seu funeral. Como que lobos atacam? Como que servos de Satanás usam? Eles atuam. Servos de Satanás são pessoas que estão dentro da igreja, mas com o coração cheio de demônio. Eles são confrontados pela palavra, mas eles não mudam. Eles não mudam. E aí chega um momento que eles querem imitar, parecer os filhos de Deus. É aquela velha história, né? Ah, mas na igreja tem pessoas hipócritas. Tem mesmo. Tem mesmo. É por isso que os anjos de Deus vão vir um dia para separar o joio do trigo. Porque nós não temos um X para ver o coração, mas o Espírito Santo de Deus conhece, ele sabe. Ele sabe quem é Ananias e Safira, ele sabe quem é Barnabé, ele sabe quem é de Deus, quem não é. O Espírito Santo de Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe. Então os servos de Satanás atuam de jeito. Como que lobos atuam? Lobos atuam, sabe, quando eles veem que não vão ganhar no argumento, eles começam a sujar a imagem dos líderes, da liderança, de uma igreja inteira. E começam a falar mentiras, e inventam mentiras, e chamam falsas testemunhas, porque querem perseguir a obra de Deus. E seitas, o que são seitas? Irmãos, uma das coisas que talvez mais cresça hoje são seitas. São seitas, são falsas igrejas.
O que é uma seita? Seita vem da palavra seta, saiu de algum lugar. Seta, saiu de algum lugar. E o que é uma falsa igreja? Uma falsa igreja, sabe, ela tem um líder, vias de regra, ele é carismático, todo mundo gosta dele. Porque se ele fosse ruim, se ele fosse rude, ele não conseguia arrastar ninguém. E as seitas, elas exercem um poder tão grande na nossa sociedade. Talvez alguns irmãos aqui, que têm um pouco mais aí de idade, vão se lembrar. No ano de 1978, um camarada se intitulou pastor, Jim Jones. E ele fundou uma igreja chamada Templo do Povo, lá nos Estados Unidos. E eles cometeram um suicídio em massa. 918 pessoas morreram, no único dia. No único dia. Porque eles começaram a ensinar que naquele dia, que naquela hora, haveria uma manifestação do Filho de Deus, haveria uma manifestação, e naquele ato de suicídio, eles beberam veneno, e naquele ato de suicídio, eles seriam recebidos em glória. E 918 pessoas morreram no mesmo dia. Isso foi no ano de 1978. Talvez algum de vocês que se lembre. Há pouco tempo, o ano passado, 403 pessoas morreram no Quênia, na chamada religião do jejum. Eles ensinavam que você tinha que ir fazendo jejum, que você ia ascender espiritualmente, que você ia ver Jesus, e 403 pessoas morreram numa floresta. Aí eles foram para a floresta, lá no meio do mato, sem comer nada, eles ficaram lá até morrer. Porque foi ensinado para eles, o camarada que se intitulou pastor, que colocou a mão na cabeça e falou que era pastor, ensinou para eles que haveria uma ascensão espiritual, que eles iam crescer espiritualmente, que eles iam ver Jesus. As promessas sempre são essas. Jesus deixou bem claro para nós, nos últimos dias haverão muitos falsos profetas, e eles enganarão a muitos. A muitos. E quando nós lemos esse texto de Hebreus, o autor de Hebreus está chamando a atenção, porque o povo já deveria ser maduro, e o povo deveria saber a diferença entre o bem e o mal. Mas o autor, ele fala assim, eu vou ter que dar para vocês leite de novo, alimento de bebê, porque nem os elementos fundamentais da fé vocês não estão sabendo. A igreja, ela vive o mesmo problema hoje. Pessoas que deveriam bater os olhos em certas situações e falar assim, não, isso não é de Deus. São pessoas que estão comendo veneno na panela. São pessoas que estão se alimentando de porcaria. Procurando, talvez, sermãos que sejam uma alta ajuda. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é alimento. Ela não é um livro de alta ajuda. Ela não é. Esse evangelho de alta ajuda não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é. Tá? Vou comprar um livro. Vai lá, compra um livro bacana de alta ajuda. Compra de um autor cristão então. Beleza, lê. Mas a Bíblia, essa não é a missão dela. Não foi para isso que ela foi escrita. Não foi. Você pega 2 Timóteo 3,16, fala assim, toda palavra foi inspirada, foi soprada por Deus. Para quê? Para ensinar, para corrigir. Na hora que você vai corrigir, você tem que corrigir com base em quê? Você tem que corrigir com base na palavra. Não é no que você acha, não. Não é no que você gosta, não. Você não aplica uma disciplina, porque eu não gostei. Não tem isso não. O ensino é na palavra, a correção é na palavra, o alimento é na palavra. Tem que ser na palavra. E quando nós lemos isso, quando nós lemos isso, toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada para ensinar, quer dizer que ela saiu da boca de Deus para você. E talvez você deixe ela a semana inteira fechadinha lá na sua casa e não lê. Tem pessoas que lêem a Bíblia só aqui na igreja. E se faltar no culto, fica 15 dias sem ler a Bíblia.
15 dias. Porque talvez lê só aqui. Não tem um tempo, não tem um lugar, não tem uma disciplina de leitura, de alimento. E aí depois, na hora que bate uma pessoa na porta da sua casa, te ensinando uma heresia, você fica assim, kikiki, cococó, não sabe nem responder. Não sabe nem responder. Não sabe se é verdade, se é mentira, né? Os testemunhos de Jeová bateram na porta da minha casa. Aqui. Os testemunhos de Jeová bateram, eles é bem ousados, né? Bateram lá. Aí eles vieram com aquela conversinha para mim assim: o senhor sabia que o nome de Deus é Jeová? Eu virei e falei assim: e você sabia que ninguém sabe o nome de Deus? Que na realidade o nome de Deus mesmo ninguém sabe? Porque se perdeu. Quando houve lá, né, as traduções, como acrescentou as vogais no alfabeto hebraico, criou-se vogais no alfabeto hebraico, o que não existia na época de Moisés. Hoje ninguém sabe o nome de Deus. Nós traduzimos como Yahvé, Jeová, Senhor. Amém? Nós tratamos dessa, mas o nome de Deus que Moisés falava lá no deserto, ninguém sabe. O senhor sabia que ninguém sabe? Uai, Vou te ensinar aqui que ninguém sabe. Sabe? Nós chamamos de Senhor, nós falamos Jeová, mas ninguém sabe. Mas o problema é quando ele chega na porta da sua casa, bate lá e fala assim: você sabia que o Espírito Santo, ele na realidade, ele é uma força de Deus, uma força sobrenatural, uma força muito grande que vem sobre a sua vida? E você pensa assim: puxa vida, está elogiando o Espírito Santo de Deus. Ele está te ensinando uma heresia. Ele está te ensinando uma falácia. O Espírito Santo de Deus, é uma pessoa, tem autonomia, tem conhecimento, tem vontade. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado. É uma pessoa. E estes elementos tão simples da fé, que muitas das vezes a gente vai tratar, e talvez as pessoas ficam machucadas. Não, está falando mal das igrejas. Irmãos, não estamos falando mal de igrejas. Nessas seitas, tem pessoas amadas, tem pessoas queridas. Mas o falso ensino, Jesus odeia. Jesus odeia, Deus odeia o falso ensino. Ele odeia. Ele odeia. Características de uma seita. Amém? Toda seita, pega a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. Toda seita, melhor, abra aí em João 17,17. O Evangelho escrito por João. Toda seita, irmãos, nós já citamos 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para o ensino, para a correção, para redarguir, para instruir em justiça. Qual é o objetivo? Que o homem de Deus se apresente perfeito para toda boa obra. Esse é o ponto da inspiração. Esse é o ponto da inspiração. Esse é o motivo da inspiração. Lá em João 17:17. Qual uma das características de toda seita? Toda seita, ela vai ter um livro, e esse livro vai ter em pé de igualdade com a Bíblia. Se ele não for tratado mais importante. Toda seita tem um livro lá, o qual eles atribuem o mesmo peso de importância à Bíblia. Um exemplo, os Mormons. Quem que conhece a religião dos Mormons? Quem que já viu um Mormon? Os Mormons, ali em Divinópolis nós temos. Os Mormons têm um livro que se chama O Outro Evangelho, que segundo eles receberam do anjo Moroni, que deu ao profeta Joseph Smith. Lá nos Estados Unidos, aqui eles não fazem muitos não, mas lá na América do Norte, os Mormons, eles até vivem em bigamia ou poligamia. Um homem pode casar com várias mulheres, porque eles falam que a Bíblia deixa fazer isso. Que a Bíblia deixa. E que o profeta, Joseph Smith permitiu e ensinou isso. Toda seita tem um livro que tem o mesmo peso
de autoridade que a Bíblia, segundo eles. Para nós, irmãos, para nós, principalmente para nós, protestantes reformados, ou reformados, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por que nós consideramos a Igreja Católica uma seita? Entre tantas coisas, a principal é a seguinte: o Papa assinou um decreto, isso não agora, lá na época da Reforma, nós chamamos de Contra-Reforma. Lá na época da Reforma, ele assinou um decreto no qual ele atribuiu a tradição possui o mesmo peso que a Bíblia. O que é a tradição? A história, aquilo que é ensinado de um para o outro. A tradição, aquilo que eles desenvolvem, aquilo que eles ensinam de maneira oral, tem o mesmo peso que a Bíblia. Para nós não. Por que não? Leia em João 17. Alguém leia bem alto para mim, por favor. João 17:17. A tua palavra ela é a verdade. Ela não contém uma verdade, ela é a verdade. Santificai-vos na verdade. A tua palavra ela é a verdade. O que nos santifica? O que vem para nos santificar? A palavra de Deus. Santificai-vos, Jesus está falando, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Segunda característica de uma seita. Toda seita, eles elogiam bastante Jesus. Eles elogiam. Se você pegar o Espiritismo, eles elogiam demais. Você fica até com vergonha. O tanto que eles elogiam Jesus. Só que os elogios deles são assim: Jesus é um homem bom. Jesus é um ser iluminado. Jesus é um bom profeta. Não. Calma lá. Calma lá. Se Jesus for só um homem bom para você, você está perdido. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele não é um Deus menor, não. E ele não é um Deus pequeno, não. Um Deus de segunda classe. Jesus é plenamente Deus. Colossenses 2:20 fala que nele habita toda a plenitude. Ele é Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. Ele não é só um homem bom, não. Ele fez coisas boas na época que ele estava aqui, mas ele é Deus. Ele é Deus. Então, quando você vê pessoas elogiando demais Jesus, está elogiando Jesus demais, mas não está declarando que ele é Deus, não está declarando que ele é Senhor, isso é uma seita. Isso é uma seita. Isso é uma seita. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Outra coisa. Uma seita tem, elas ensinam o quê? Salvação pelas obras. Uma seita ensina salvação pelas obras. Que você tem que ser bom. Que você tem que dar um copo de água quem está com sede. Que você tem que fazer cesta básica. Que você tem que ser uma pessoa boa, que você tem que fazer isso e fazer aquilo outro para ir para o céu. Irmãos, se falou que você tem que ter fé e fazer mais alguma coisa, é seita. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E fé que o Senhor nos dá. Somos predestinados para as boas obras. Efésios capítulo 2. Versículo 8, 9 e 10. Mas nós somos salvos pelas obras de Cristo. E a minha santificação, Tony? A sua santificação é um processo de transformação. Transformação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas é algo natural. Tu tem que ali fugir do pecado. Tu tem que ter medo do pecado. Quando tu cometeu um pecado, tem que acender uma luz vermelha na tua consciência. Tu nasceu de novo. Tu é nova criatura. Se você peca e não acontece nada, aí você tem que questionar até o seu novo nascimento. Se a sua mente não está cauterizada. Se você já não pecou tanto que isso não faz sentido para você mais.
se a sua mente ficou cauterizada, cicatrizada. Amém? Mas nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Nós não somos salvos pelo dízimo, pela oferta. Nós não pagamos, nós não compramos. Nós somos salvos. Conhecer uma religião, conhecer um grupo que fala, não, você tem que ter fé e fazer mais alguma coisa. Ou você tem que fazer alguma coisa. Irmãos, isso é seita. Seita. A sua santificação tem que ser um resultado natural da sua conversão. O desejo de ser santo, ser parecido com Cristo. O discipulado é isso. O discípulo é isso. Outras características. Seitas são exclusivistas em relação à salvação. O que é isso? Se eu começar a ensinar aqui na igreja, irmãos, só aqui em Araújos, só tem salvação quem for da nossa igreja. Isso é exclusivista. Isso é seita, virou uma seita. Aí pode fazer uma fogueira e me queimar. Antigamente, as coisas eram tão sérias que os reformadores, eles tinham tanto medo de heresia, que eles queimavam os hereges. Acredita nisso? É. Eles tinham tanto medo de heresia que eles queimavam os hereges. A salvação em Jesus Cristo. Nós somos um corpo. A igreja, ela é católica. Quando nós falamos católica, nós falamos universal. O significado da palavra católico é universal. Aqueles irmãozinhos que estão lá no outro canto da cidade, se eles estiverem clamando o nome de Jesus, se eles crerem em Jesus como único, suficiente Salvador, amém? Se eles tiverem entregado as suas vidas para Jesus, assim como tem milhares e milhões de igrejas neste momento, eles são salvos por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Toda seita é exclusivista. Toda seita é exclusivista. Toda seita é exclusivista. Quem são exclusivistas? Testemunho de Jeová. Quer ver? Que eu me lembro aqui, Testemunho de Jeová. Quem mais? Deixa eu ver outro aqui. Congregação Cristã. Ensina que é exclusivista. Nós não somos exclusivistas. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Então, às vezes o irmãozinho está aqui, ele está na assembleia, e ele está na outra igreja, sabe? E ele está na outra igreja, mas ele crê em Jesus, ele é salvo por Jesus. Toda denominação que é exclusivista é seita. É seita. Amém? Porque quem nos garante a salvação, quem é? Jesus nos garante a salvação. As seitas consideram, o grupo fiel do último tempo. Toda seita se trata e anuncia o seu nome como se eles fossem o último biscoito do pacote. Nós somos a igreja das últimas horas. Nós somos a igreja que verdadeiramente vai para o céu. Irmãos, as coisas não são de jeito. As coisas não são de jeito. Tá? Não são. A salvação, ela é um presente do Senhor. Domingo passado nós lemos aqui, a verdadeira igreja, ela vem como na alva. É noite, o dia está nascendo, mas ela se comporta como se fosse dia. Ela se comporta como se fosse dia. A verdadeira igreja, ela traz glória e fama ao nome de Jesus. A verdadeira igreja, ela sabe que ela é lavada no sangue de Cristo. A verdadeira igreja, ela sabe que a salvação não é comprada. Que na realidade ela foi comprada por Cristo Jesus, mas nós não pagamos por ela. Quando Jesus diz assim, está consumado, tetelestai, quer dizer que não poderia colocar mais nenhuma coisa, não seria exigido nenhuma obra, todas as obras para a salvação, Cristo as cumpriu. E deu graça aos homens, para que esses homens se arrependam dos seus pecados, abandonem os seus pecados e entreguem as suas vidas a Ele. Amém?